Muito bem, já estou de volta aqui na Difusora. Esse é o nosso programa Difusora Notícia. Difusora Notícia, a informação em destaque na nossa programação. E nós estamos hoje aqui no nosso programa com muito prazer recebendo um dos grandes nomes nacionais que vem levantando a bandeira e vem, eu acho que com a sua agenda muito lotada nos últimos dias, falando sobre a polêmica sobre armamento no país. Eu vou conversar agora há pouco, nesse momento, com Benedito Gomes Barbosa Júnior, ele que é um grande ativista e especialista brasileiro em segurança pública, também presidente da ONG Movimento Viva Brasil, e o Benedito já está envolvido com essas questões, né, sobre o armamento há muito tempo. Hoje é uma discussão que está em debate em todo o Brasil, mas é ele uma das principais vozes no Brasil sobre o assunto. Também bacharel em Direito e destaque na mídia. Aí você vai encontrar, por exemplo, no jornal Valor Econômico, entre outros programas de redes nacionais abertas, canais fechados, o Bené Barbosa, assim conhecido, está aqui conosco ao vivo nos estúdios da Difusora. Com muito carinho, a gente recebe uma autoridade nesse assunto. Bené Barbosa, bom dia, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Difusora. Bom dia, Luiz Carlos, bom dia a todos os ouvintes. O meu amigo Bené, esses dias, agenda lotada, né? É o assunto do momento. O brasileiro está entendendo o que está em discussão, o que está em pauta, o Bené, porque já é uma pauta que você já defende há muitos anos. E hoje a gente tem o famoso decreto do presidente Jair Bolsonaro, que gera algumas polêmicas. O brasileiro está percebendo o que realmente está em discussão além do cenário político? Uma parte ainda não, né? Ainda há uma desinformação bastante grande, né, do que exatamente foi aí assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Tem muita gente, por exemplo, acreditando que assim que ele assinou o decreto, né, várias categorias, aquelas 19 categorias, automaticamente estavam autorizadas a portar armas. Ou seja, ele ia pegar sua arma, colocar na cintura e sair por aí, né? Não é nada disso, não é nada disso. Na verdade, mesmo essas categorias, né, como por exemplo os caminhoneiros, vão ter que passar por todo o trâmite, né, para conseguir a autorização para portar sua arma. De qualquer forma, né, o decreto foi aí realmente um grande passo, né, rumo ao direito de defesa do cidadão. Esse decreto, ainda discutido, ainda se fala de inconstitucionalidade em alguns pontos, mas o Bené, Bené Barbosa está aqui conosco, fica talvez uma incompreensão do cidadão que não se enquadra, talvez, numa categoria. Ele não é um jornalista de parte criminal, ele não é um proprietário de propriedade rural, ele é um cidadão comum no seu dia a dia. Ele também poderá ser contemplado com esse decreto? Então, esse é o problema da categorização, né? Eu sempre fui contrário à categorização do direito de defesa. Ou seja, eu não acho que, por exemplo, um caminhoneiro, né, mereça mais se defender do que um taxista, né, ou de que um jornaleiro, né, ou que um padeiro, não importa, né. Eu acredito que, né, e é o que a gente luta agora para mudar no Congresso Nacional, eu acredito que com critérios objetivos, né, critérios sérios, duros, né, qualquer pessoa teria que ter o direito aí de exercer a sua legítima defesa. Agora, Bené, nós estamos falando aqui de uma cidade, uma região, Juiz de Fora, é a nossa região, dessa micro-região aqui, a cidade maior. Nós pertencemos ao batalhão de Juiz de Fora e a nossa companhia de polícia, a gente tem aqui um dado que nos preocupa. Dentre as companhias de polícia que existe aqui na nossa região, a nossa é aquela em que mais se recolhe arma de fogo na mão de pessoas na prática do crime.
E o capitão aqui já relatou para a gente a facilidade que o tráfico tem de repor essa arma. Então a gente está num ranking que não gostaríamos de ter, que é um ranking de maior apreensão, mas também de maior reposição. A dúvida do brasileiro é: vai trazer facilidade para o bandido estar armado e corremos um risco de aí armar a população, o país virar um bang-bang? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Essa estatística, essa triste estatística que você trouxe, né, mostra exatamente aquilo que a gente sempre afirmou, né? A legislação restritiva, o Estatuto do Desarmamento, ele nunca foi capaz de impedir aqueles que estão mal intencionados, ou seja, os criminosos, de adquirirem armamento e armamento cada vez mais poderoso, cada vez mais letal, né? O que o Estatuto do Desarmamento trouxe foi um desbalanceamento, né, nessa questão, né? Se por um lado ele foi muito hábil, né, em desarmar o cidadão, desarmar o pequeno sitiante, né, ele não passou nem perto de impedir que criminosos tivessem acesso às armas de fogo, né? Além disso, ele trouxe um efeito muito negativo, né, e eu vejo várias notícias, inclusive aí da região de vocês, né, que é aquelas apreensões e até mesmo prisões de pequenos sitiantes, né, pessoas muitas vezes de idade, né, 70, 80 anos, né, que tiveram aquela garrucha que era do bisavô apreendida, ou aquela espingarda, né, que nunca foi utilizada num crime, mas simplesmente por não ter um pedaço de papel, ou seja, não ter o seu registro válido, acaba apreendido e muitas vezes aquele cidadão acaba preso, né? Isso precisa mudar, né? E é o que a gente está tentando fazer. Ou seja, não é o sitiante, né, com uma espingarda que ameaça a segurança pública no Brasil, né? O que ameaça a segurança pública no Brasil são os grandes criminosos, são os traficantes de droga, ou seja, são aqueles que usam armas de fogo para cometer crimes. Bené Barbosa, você é um grande ativista, já defende isso há muito tempo, e a segurança pública, o cidadão como um agente mesmo, deixar de ser da passiva, né, um agente da passiva e da ativa em se defender. E o decreto do presidencial te agrada por um todo? Há algumas ressalvas? É um primeiro passo? Como o Bené analise, como você está sempre em Brasília acompanhando os trâmites, se haverá haverá mudanças significativas nesse decreto nos próximos dias? Agradou. Foi como eu disse, um decreto extremamente positivo, né? Nós tivemos aquele primeiro decreto lá no início desse ano, que foi considerado bastante tímido, né? Inclusive eu tive essa análise também, essa impressão, né? Que foi um decreto que resolveu muito pouca coisa. Agora esse não, né? Esse realmente faz mudanças essenciais, profundas, necessárias, né? Não acredito que vá haver grandes alterações, né? Não vejo inconstitucionalidades no decreto, né? Uma vez até, é até engraçado, né, entre aspas, né, que essas pessoas que estão dizendo, olha, o presidente não podia ter feito isso por decreto, nunca reclamaram, né, dos outros decretos que restringiram o acesso à defesa ao cidadão, né? Então, portanto, você vê que é um posicionamento muito mais ideológico do que um posicionamento técnico, né? Claro que isso ainda vai gerar muitos debates, né? Há modificações que ainda são necessárias e que precisam acontecer pelo Congresso por força de lei, né? A aprovação de um projeto de lei, né? Um deles, que eu acho extremamente importante, né, é a questão da anistia, né? Exatamente para tirar aí da ilegalidade essas pessoas que hoje têm uma arma, não são criminosos, mas essa arma não está registrada ou não está com o seu registro válido, né? Então são modificações que ainda precisam acontecer. O Bené, já finalizando aqui, mas fazendo uma pergunta talvez fora um pouquinho da sua especialidade, mas eu acho que a sua vida inteira você deve ter batido nesses entraves. A questão política no país hoje
é algo que amarra demais os direitos do cidadão, ou seja, se a gente não tivesse uma postura mais enérgica do presidente Jair Bolsonaro, que é algo que ele defendeu desde a sua campanha, talvez se ele não tivesse essa postura mais firme, politicamente talvez ele teria retornado, né? Talvez por conselhos políticos. A política hoje ela ainda nos segura muito daquilo que é o nosso direito no cenário brasileiro? Mas sem dúvida, né? Sem dúvida. Infelizmente, os últimos 30, 40 anos de política brasileira se baseou, né, na retirada ou na restrição às liberdades do cidadão, né? Infelizmente, nós temos uma grande parte dos nossos políticos que acreditam que eles foram eleitos para decidir as coisas por nós, principalmente as coisas de cunho pessoal, de escolha, né? Isso precisa acabar, isso precisa mudar, né? Nós elegemos políticos para administrar, né, a máquina pública, o Estado, não para cuidar das nossas vidas particulares, né? Nós temos que ter liberdade, né? E exatamente sobre isso que a gente está falando nesse momento, né? A questão da arma de fogo ela é absolutamente secundária, né? Nós estamos falando de cidadãos que vão poder optar se quer ou não quer uma arma de fogo, né? E obviamente vão ter que assumir a responsabilidade do uso dessa arma, né? Se usar de forma errada, né, tem que pagar por isso, mas o Estado não pode ficar se metendo nas nossas vidas particulares o tempo todo. Ô Bené, a gente pode pegar essa sua fala aqui nessa última resposta e dizer que esta talvez seria o pilar principal do liberalismo, e quando se fala de direita, talvez essa é uma posição mais de direita, do que o brasileiro ainda não entende o que é direita, o que é esquerda, o que é o liberalismo. Essa sua fala seria talvez o pilar? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Se você tem na esquerda, né, um posicionamento majoritariamente, né, de controle do Estado sobre as pessoas, ou seja, o Estado controlando todos os pontos da sua vida, você vê pelo outro lado, né, tá aí pela direita, pelo liberalismo, né, a ideia de que o cidadão tem que gerir a própria vida, né, tem que ter liberdade para fazer escolhas, até mesmo para fazer escolhas ruins, né, e em última instância, né, ele tem que ser responsabilizado por essas escolhas. Ô Bené, eu quero agradecer muito a sua participação. A gente sabe quão valioso é o seu tempo no tempo de hoje, mas a gente sabe quão forte é a sua voz hoje na nossa região, no país, e que você continue lutando aí pelo direito do brasileiro. Eu sei que talvez agora, nesses dias, nos últimos meses, né, o seu nome esteja com maior destaque, mas a gente sabe que isso é fruto de um trabalho árduo de anos, né, levantando uma bandeira, em muitos momentos essa bandeira quase que levantada sozinha, né? Hoje talvez você acaba encontrando pessoas que abraçam a causa, mas você iniciou lá do tempo em que levantar a bandeira da liberação da arma ou de um posicionamento mais de esquerda era praticamente um crime nesse país. Parabéns pelo seu trabalho, continue defendendo os nossos direitos. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado mesmo pelo reconhecimento aí, realmente não tem sido uma luta fácil, estão mais de 20 anos batalhando sobre isso, né, com essa defesa da liberdade do cidadão, e parece que agora a gente começou a colher os frutos aí dessa luta toda. E graças a pessoas também como você, né, que nos cedem espaço, que nos dão espaço, que nos deixam passar informações que muitas vezes são varridas para baixo do tapete. Muito obrigado. Obrigado ao Bené Barbosa participando aqui do nosso programa Difusora Notícias. Obrigado pela participação. Tem que agradecer aqui, claro, o Israel Maltic, né, meu amigo, meu companheiro, que manteve contato com o Bené trazendo essa informação. É um nome hoje, é informação de qualidade, né, Israel Maltic? É um nome hoje respeitadíssimo no Brasil e no mundo. Eu não falei aqui, mas respeitadíssimo no Brasil e no mundo, né, Israel? Com certeza, um dos maiores nomes aí, se não que é o maior nome no tema pra mim é o maior armamentista no Brasil, e aí realmente atingindo o livro dele já passa aí, já, se não me engano, mais de 20 países,
onde foi publicado, né, a questão aí Mentira pra mim sobre o desarmamento, né? Exatamente. É o livro dele. Isso um deles, né? E então, um grande nome, nível nacional, participação em grandes rádios das capitais, aí, inclusive foi Danilo Gentili, e tá aí agora participando na Rádio Difusora. Ô, gente, e é o que eu disse, né? É fácil hoje você levantar uma bandeira, porque o assunto está em voga e você tem o presidente da República levantando essa bandeira. Mas o Bené já levanta essa bandeira há muito tempo, quando era proibido tocar nesse assunto, né? Eu não passei aqui, mas eu quero só passar o resumo agora. Bené Barbosa é um dos mais importantes líderes da luta pelos direitos individuais no Brasil. A gente falou de liberalismo, então é isso, os direitos individuais. Bacharel em Direito, especialista em segurança pública, atua desde a década de 90 para garantir a pessoas honestas e cumpridoras da lei a liberdade de possuírem armas de fogo. Em 2014, decidiu profissionalizar a luta contra o desarmamento civil e fundou o movimento Viva Brasil, que se tornou referência nacional e internacional. E ele esteve aqui falando conosco nos estúdios da Difusora. Mais uma vez, obrigado, Israel, por ter essa oportunidade. Hoje a gente está aqui no meu currículo. Ô Danilo Gentili, ô Pedro Bial, ô como é que chama aquele outro lá? O do Pânico, Emílio Surita. Vocês estão achando o quê? Eu também entrevistei o Bené Barbosa. Põe na minha conta aí. Eu volto já depois do intervalo comercial.